Eu queria que você abrisse em Gênesis 22. É uma passagem que eu amo. É uma caminhada, na verdade. Deus chama Abraão. Abraão é um exemplo para nós. Abraão é o pai da fé. E aí quando a gente fala de pai da fé, é porque ele foi provado, testado ao limite de qualquer pessoa. A conversa de Deus com Abraão foi de altíssimo padrão. E ele disse em Gênesis capítulo 22, ele diz no versículo 1, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Ele disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu vou ler até aqui. Então, há um chamado para algo nada fácil, há uma resposta positiva da parte de Abraão, e o início de uma caminhada. Essa é uma caminhada entre Abraão e Isaque. Essa caminhada, tudo bem, aqui está escrito que 2 servos foram. Mas nós vamos ver que as pessoas, e quando eu falo de uma caminhada entre Abraão e Isaque, essa também é uma sombra da caminhada de Deus Pai com Jesus, mas também é a sua caminhada com Deus Pai. Por isso, nessa noite eu quero falar dessas 3 caminhadas. A caminhada de Abraão com Isaque, essa já aconteceu. E o resultado você já conhece. O resultado final, o que Deus fez com Abraão, como a aprovação da sua obediência. A caminhada com Jesus, do Pai com Jesus, nós também sabemos o resultado. Mas existe um momento na nossa vida que nós caminhamos e é uma caminhada nada fácil. Parece que é uma caminhada de aparente negação da promessa. Deus prometeu algumas coisas para você através da palavra e parece que você está andando no sentido contrário. Foi essa caminhada de Abraão e de Isaque. E quando eu falo de Abraão e Isaque, a gente sempre frisa Abraão. Nessa noite eu vou deixar Abraão, você já sabe que ele é o pai da fé, que ele respondeu, ele obedeceu. Mas eu quero focar em Isaque. Porque Isaque, ele teve tanta fé quanto Abraão. Isaque, ele precisou entrar num nível que nós estamos precisando entrar. Deixarmos de sermos imaturos para entrarmos numa esfera de maturidade espiritual. Porque eu quero dizer para você que nós vamos entrar num nível de muitos sinais, prodígios e maravilhas. Mas esse é para aquele que aceita deixar de ser criança. Você não pode ser mais criança na fé. Você não pode querer tudo pronto. Isso é criança. Criança é querer tudo pronto. Criança é não querer receber o não. Criança é não entender. Então, porque eu não estou entendendo, eu faço birra. Isaque não entendeu. Isaque, Abraão, seu pai, disse, meu filho, nós vamos. Tudo bem, no início ele achou normal. Claro que ele fazia parte de tantas vezes que o seu pai sacrificava para adorar a Deus. Mas nesse dia foi diferente. Ele foi perceber depois que esse dia era diferente. Mas tudo bem, ele respondeu, tá bom. Ele não falou, é de madrugada, é muito cedo, eu estou com preguiça. É como quando Deus fala, é de madrugada, eu estou te chamando. Eu quero que você se levante para orar. Não, mas Senhor, eu estou tão cansado, eu estou com sono. Deus chama a gente para orar. E quando Ele chama, pode ser de madrugada, pode ser ao meio-dia. E como é que eu sei que Ele me chama? Você sente no teu coração, você sente aquela vontade, aquela urgência de orar, e é nesse momento que você precisa dar a sua resposta. Então, quando Abraão e Isaque começaram a caminhada, foi uma caminhada, quem lembra, quem já conhece o texto, alunos de escola bíblica, sem que eu tenha lido, vamos ver quantos dias a caminhada levou, a caminhada de Abraão, de Isaque e dos 2 servos. Quantos dias? Pode colar. Quantos dias? 3 dias. 3 dias caminhando. 3 dias caminhando. E quanto
Está falhando. Quanto tempo Jesus, ele caminhou aqui na terra? 3 anos. E quanto tempo, às vezes, demora a nossa caminhada? A caminhada da cura. Você está enfermo. Você está enfermo. E a cura pode ser instantânea. Deus faz milagres na hora. Isso acontece. Mas muitas curas acontecem num processo. A minha foi no processo, da Aninha foi no processo, e de outros aqui na igreja foi um processo. A caminhada, ela pode durar 1 dia, 2 dias, 3 meses, 4 meses, mas não importa. É uma caminhada, e o final da caminhada é um encontro com o milagre de Deus. Eu estou falando isso porque sei, é dia de milagre. E eu estou te preparando para você receber o seu milagre em nome de Jesus. Você não pode desanimar da caminhada. A caminhada financeira, coisa difícil, Senhor. Está tão difícil, há meses que nada acontece. Mas Deus fala, seja como Isaac, caminha. Sabe o que tinha de diferente nessa caminhada? Um relacionamento entre Abraão e Isaac. Um relacionamento de confiança. Isaac confiava no pai dele de olhos fechados. Quem confia aqui em Deus Pai? Quer ver? Todo mundo levanta a mão. Ah, que lindo, vocês são lindos. Todos vocês confiam em Deus. Eu sei, você está aqui na igreja, você ama a Deus. Mas confiar é outra história. Confiar é no dia mal que a gente vê quem confia e quem não confia. É quando tudo aparentemente está dando errado. É quando tudo demora para acontecer. A gente gosta das coisas rápidas. Aí eu estou orando e nada está acontecendo. Aí como criança você fica emburrado, então não vou mais na igreja, então não vou orar mais, então é porque Deus não me ama, então é porque não está dando certo, é porque é a igreja que é a culpada, eu vou procurar em outro lugar, que é onde tem uma adivinhação, onde tem isso, onde tem aquilo, onde funciona. Eu quero te dizer que o que funciona é a tua caminhada com o Pai, é a tua confiança com o Pai, é este relacionamento de intimidade, confiar em todo o tempo, e é uma confiança extrema. Lembra, eu disse que eu nem ia falar de Abraão, mas quando eu falo de Abraão, eu estou falando de Isaac também. Em Hebreus capítulo 11, você vai voltar, deixa marcado Gênesis 22, mas quando você abre em Hebreus capítulo 11, você vai ver que fé extrema a de Abraão, e que ele ensinou para Isaac. Por que ele ensinou para Isaac? Eu vou mostrar daqui a pouquinho qual foi a resposta de Isaac para essa lição. Hebreus capítulo 11, no versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era, fala bem alto comigo, Deus era o quê? Poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Olha que nível de fé. Essa caminhada de Abraão com Isaac, ele era o filho da promessa. No primeiro dia ele não estranhou, no segundo dia ele não estranhou. É um sacrifício como outro qualquer, como eu disse. Mas quando chegou o terceiro dia, e Deus mandou que aqueles 2 servos que estavam acompanhando, olha, até aqui vocês acompanharam, mas daqui para frente sou eu e o meu filho. Nós vamos subir ao monte. E ele disse: e nós vamos descer. Uma palavra de fé que Abraão liberou. Deus disse que ele iria sacrificar o filho, mas ele já disse: não, peraí, Deus prometeu Isaac para mim. Deus está dizendo para eu sacrificar Isaac, então ele é poderoso para ressuscitar. Ele é poderoso para curar, ele é poderoso para restituir, ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para resgatar, ele é poderoso para abrir um caminho onde não há caminho, ele é poderoso para trazer alegria para a sua família, ele é poderoso para trazer o seu filho de volta para a igreja, ele é poderoso para transformar, ele é poderoso para qualquer coisa que você esteja enfrentando. Olha quantas cabecinhas aqui, cada cabecinha é um problema, é uma dificuldade, mas
mas Ele é poderoso para aquilo que você está vivendo, para a dificuldade que você está vivendo. Você só precisa entender, eu tenho um Deus, eu tenho uma promessa, e eu estou andando, parece que na contramão, eu estou andando num momento que parece que é uma negação da promessa de Deus, porque Deus disse que crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa será salva, mas a minha família está desmantelada, está destruída. Está escrito que Deus proverá, que o nome de Deus é Jeová Jireh, que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu estou vivendo escassez, está faltando, eu não estou entendendo. Isso é uma negação da promessa de Deus. Está escrito que pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, mas eu ainda continuo, o diagnóstico continua, eu ainda estou com câncer, eu ainda estou com a enfermidade, mas eu quero dizer que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele não é surdo, Ele está ouvindo a sua oração, Ele vai responder na hora em que o mundo diz não tem mais jeito, tarde demais. Para quê? Para que a glória seja dele, toda honra, toda glória e todo poder seja dele. É uma caminhada que é difícil porque não tem silêncio. Quantos aqui gostam de ouvir alguém falando, Deus mandou dizer isso para você? Seja sincero, quantos aqui gostam disso? Eu gosto de recadinho de Deus. Quem não gosta? Mas gente, você já reparou que quando a gente está vivendo a coisa mais difícil da vida, parece que ninguém fala nada e que Deus também não fala nada? Eu era assim, uma jovem, 15 anos na igreja, lá no Tio Cássio. E foi um grande homem de Deus, porque tem muitos profetas que é pura adivinhação, mas esse era um grande homem de Deus. E eu estava precisando tanto. O que eu estava vivendo em cima dos meus 15 anos era um problema tão acima das minhas forças, e eu precisava tanto de uma palavra. Aquele homem falou para 2, 3 pessoas, eu ficava assim, sabe? Quem sabe ele me enxerga, quem sabe ele não está me enxergando direito, e que frustração, ele não falou comigo. Ele não falou comigo, Deus não mandou recado através da vida dele. Eu fui embora triste para casa, mas como foi bom saber depois, porque Deus depois, na manhã seguinte, quando eu acordei frustrada, vou confessar, puxa Senhor, eu estou vivendo isso, o Senhor não fala comigo. E eu fui para o secreto, e eu fui orar. Mas quando eu fui para o secreto, eu me senti abraçada. Quando eu fui para o secreto, eu me senti fortalecida, e eu amadureci, porque eu aprendi que Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio. É incrível isso. Em Lamentações, é incrível. Jeremias teve que aprender. Se você não quiser abrir, só escute o que eu vou ler para você em Lamentações 3:26. Olha o que está escrito. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias, ele estava vendo, quem escreveu Lamentações foi Jeremias. Jeremias estava vivendo um momento, junto com todo o povo de Israel, de muitas dificuldades. E ele está falando, há momentos que tem silêncio da parte de Deus, e Ele quer silêncio da tua parte. Que tipo de silêncio? Abra a boca para fazer o que você fez agora, com muito louvor, adorar ao Senhor. Isso sim, abre a sua boca. Abre a sua boca para declarar, Senhor, ainda que eu não esteja enxergando nada, eu sei que eu estou caminhando contigo. Essa é uma caminhada contigo, é uma caminhada entre eu e o Pai. É o Pai Todo-Poderoso, é o Pai que está à minha destra, a sombra do Pai está sobre a minha vida, as promessas não caem por terra, fiel é Deus. Então esse silêncio não, pode falar, mas que tipo de silêncio? Para de reclamar, para de murmurar, para de declarar, nada acontece, nada vai acontecer, nada, não, tudo é comigo. Não, aguarde, isso você mantém silêncio. Abraão manteve silêncio, Isaac manteve silêncio. A Isaac só vai falar com o pai quando ele acha tudo muito estranho. Mas o meu pai dispensou os 2 servos. Como assim? Algo está estranho. E eu quero te dizer, a caminhada de 3 dias foi Abraão, Isaac e 2 servos. O momento crucial, o momento mais importante, o momento mais difícil, o momento de maior canseira, que era subir.
Subiu o Monte Moriá, da parte de Isaac, eu disse, vamos olhar para Isaac. Da parte de Isaac, o pai não está falando nada. Meu pai está estranho. Eu estou com a lenha, meu pai está com a faca, mas a gente está sem animal. Eu achei que quando a gente chegasse ao pé do monte, o meu pai ia procurar algum animal, mas eu estou subindo no monte sem animal. E eu estou cansado, porque eu estou carregando esse fardo, eu estou carregando essa lenha. Essa era a mente de Isaac. Essa pode ser a sua mente, porque o fardo que você carrega, que é o teu problema, é a preocupação, é a ansiedade, ele é pesado. E tem momentos em que as pessoas não te acompanham. Aqueles que são amigos, eles podem ser teus amigos, teus parentes, mas há momento que você se sente literalmente sozinho. Eles ficaram ao pé do monte. Aí você não adianta o seu foco nas pessoas que ficaram ao pé do monte. Pode ser a pessoa mais sincera, mas é porque é de propósito. Deus não vai permitir que essa pessoa esteja do teu lado, porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você experimente um nível novo. Ele quer que você conheça, que você tenha uma experiência com um nível de milagres que é entre você e Ele, você e o Pai. Quantos aqui querem ter um relacionamento diferente com o Pai? Eu tive muita dificuldade para ter um relacionamento com o Pai. Para mim era muito mais fácil falar com Jesus e ter um relacionamento. E quando eu reparei, poucas vezes eu me relacionava, eu me dirigia ao Pai. E sabe por quê? Porque eu tive dificuldade com meu pai. Eu não tinha diálogo com meu pai. Eu tive a ausência do meu pai. E a gente transfere isso. Mas quando eu descobri que era isso, e eu quebrei isso na minha vida, eu comecei a ter um pai que eu andava e eu sentia e sinto a presença dele. Nos momentos mais difíceis é ele que está segurando na minha mão. Olha o que Jesus disse para os discípulos. E no pior momento da sua vida, ele virou para os discípulos em João capítulo 16 e disse assim: vocês vão me deixar. Vocês vão ser dispersos, mas o Pai vai estar comigo o tempo todo. O Pai andou os 3 anos do ministério de Jesus, mas foi no último dia que, quando ele ia entregar a sua vida, essa foi a pior caminhada. Lá no Getsêmani, o Pai estava. Lá na cruz, o Pai estava. Lá na ressurreição, o Pai estava. O Pai está no momento do teu sofrimento. O Pai está no momento em que tudo diz não, e o Pai está no momento que você recebe o seu milagre, e Ele está dizendo: valeu a pena acreditar em mim. Eu tenho, porque no meu monte eu preparo a tua provisão. Você está no monte de Deus, você está na casa de Deus. Aqui Deus provê, aqui é o lugar de milagres. Desde quarta-feira eu sempre digo: ceia é dia de milagre. Mas desde quarta-feira meu coração está agitado. Aí eu disse para a pastora Aninha: me lembra que no domingo, mas ninguém vai precisar me lembrar, porque isso ficou no meu coração de quarta até hoje. No domingo nós vamos ter um momento de ministração, um momento de unção por enfermidades, porque Deus vai fazer milagres. Você acredita nisso? Nós estamos vivendo dias extremos, nós estamos vivendo calamidades extremas. Eu vivi lá no Japão, sabe, para mim, como eu disse para você, eu me assustei com um nível de terremoto que para mim foi demais, para eles não foi nada. Para mim foi demais o nível de tufão que passou lá em Nagasaki, mas o super vulcão que passou lá na China e no Vietnã, veja o que aconteceu. Nós estamos vivendo dias de problemas muito grandes. Jesus está voltando, está tudo um caos. A única resposta vem do Pai. A única resposta vem de Deus. Para dias, eu costumo dizer, para dias difíceis, para grandes problemas, grandes milagres viveremos. Gente, Isaac, mas eu preciso pensar em Isaac. Volta lá para Gênesis 22. Eu disse, é difícil a posição de Abraão? Foi difícil, sim. Mas a posição de Isaac também é difícil. Quem é Isaac?
Isaac aqui é uma sombra de Jesus, mas Isaac sou eu e você, como eu disse, nessas caminhadas. O que o Senhor falou em Romanos capítulo 12? Que nós temos que ser sacrifício vivo no altar. Você é Isaac. Então põe a mão no teu coração e diga: eu sou Isaac. Você é o filho da promessa. Você é o filho da promessa. Você é filho. Você é Isaac. E você foi chamado para ser sacrifício vivo no altar. Há momentos em que tudo diz não, mas o céu diz sim. Quando nada aconteceria, o céu deu um berro, o Senhor deu um grito, o Senhor bradou e disse: Abraão, pode parar, porque Isaac vai viver. E você vai ouvir hoje essa voz do céu. Células malignas podem parar, porque o céu vai viver na vida dessa pessoa. Eu digo, toda escassez pode parar, porque a provisão de Deus vai chegar na vida dessa pessoa. Você não está se sentindo igual Isaac, não? Uma caminhada solitária, uma caminhada sem resposta, uma caminhada de silêncio. Os servos não falam, o pai não fala, ninguém fala. Eu sou Isaac. Peraí, eu que estou levando a lenha. Eu sou jovem, eu estou cansado. Abraão não vai me ajudar a levar a lenha? Os servos, por que meu pai trouxe servos? Se eu que estou carregando a lenha? Que vida injusta, já pensou? Ah, tem Isaac bem rebelde por aí. Ai, que vida injusta. O pai, olha só o que eu estou vivendo. Mas Isaac, por que Isaac, ele não se rebelou? Por que ele não reclamou? Isaac tinha um relacionamento tão bom com o pai, que ele tinha uma certeza: eu sou filho da promessa. Eu não posso morrer. Nada de mal pode acontecer comigo. A minha mãe me teve de forma sobrenatural, meu pai me teve de forma sobrenatural. Eu sou o filho da promessa. Eu vou viver um milagre. Eu não estou entendendo. E a palavra de Deus diz: o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. O homem natural, fala comigo, o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Se você quiser entender a situação que você está vivendo com a tua mente, com o teu raciocínio, esquece. Você vai desistir no meio do caminho. Mas se você quer entender como funciona milagre, então seja espiritual. Porque o homem espiritual consegue entender o agir de Deus. O agir de Deus às vezes demora. O agir de Deus às vezes é no silêncio. O agir de Deus é sobrenatural na sua vida. Você é o filho da promessa e o teu final é o milagre. Eu não estou te animando, eu não estou dizendo: ah não, é uma pregação para me animar. Não, eu estou dizendo, eu estou vivendo os últimos dias. Eu não sei você, eu estou vivendo os últimos dias e Jesus está voltando. Se você crê, diz: Jesus em breve voltará. Fala de novo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o diabo sabe disso. E porque ele sabe disso, ele está furioso. Porque ele sabe disso, ele está tentando fazer com que você esqueça disso, com grandes problemas. E que você se desespere, achando que nada vai acontecer. Mas tudo vai acontecer. Sabe a igreja primitiva? Tudo aconteceu. Veio fome, dificuldade financeira sobre a igreja primitiva, mas teve provisão sobrenatural. Teve prisão, mas teve também livramento. Teve tempestade, mas teve também livramento sobrenatural para Paulo. A igreja primitiva viveu grandes milagres, mas viveu grandes problemas, mas viveu grandes milagres. Nós somos a última casa, a segunda casa. E a segunda casa, a glória da segunda casa é maior do que a primeira casa. E por isso eu quero que você leia comigo aqui em Gênesis 22, o final desta caminhada. E aqui Isaac no versículo 7, finalmente, porque eles começaram a caminhar,
A primeira etapa da caminhada foi Abraão, Isaac e 2 servos. O início da caminhada do seu problema, de você com o seu problema, não importa o que você está vivendo, é você, amigos, familiares e o pai. Só que amigos e familiares se acostumam com aquilo que você está vivendo, se cansa daquilo que você está vivendo. Outras coisas acontecem na vida deles e daqui a pouco o teu problema já não é tão importante. Eles se acostumaram com você vivendo este problema. Agora, a caminhada é entre Isaac e Abraão. É entre você e o pai. Subindo o monte. Quem vai subir no monte hoje? Diz amém. Eu falo, eu vou subir. Eu estou subindo com o pai. Eu vou viver o meu milagre. Ele só fez uma pergunta. E quando Isaac disse a Abraão, versículo 7, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Será que você pode falar com o teu pai celestial? Fala, meu pai. Resposta dele, eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. Fala de novo, meu pai. E ele responde para você, eis-me aqui, meu filho. Eu estou aqui, eu estou te ouvindo, meu filho. E aí ele falou, está aqui, está o fogo, está a lenha. Tem aqui, onde eu tenho que deitar o altar. Mas cadê o cordeiro? E qual foi a resposta de Abraão? Você vai morrer. Não. Qual foi a resposta de Abraão? Respondeu Abraão. Qual foi a resposta? Fala bem alto. Deus proverá. Fala mais alto. Deus. Então vamos de novo para esse diálogo. Meu pai. Vamos lá. Meu pai. Resposta do céu. Eis-me aqui, meu filho. E aí você pode perguntar, por que eu estou vivendo isso? Cadê a saída? Cadê, Senhor? Eu não estou vendo. Ninguém me dá saída. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, segunda-feira. E a resposta de Deus Pai, eu vou prover. Deus proverá. Deus proverá. Isaac ficou tranquilo. Deus proverá. Esse era o nível de fé de Isaac. Por que você olha só para a fé de Abraão? Olha o nível de fé de Isaac. Isaac deitou no altar. Só não digo tranquilo, porque eu não estava lá para ver o rosto de Isaac. Mas ele não gritou, ele não chorou, ele não argumentou. Ele deitou. O pai amarrou e ele disse, Deus proverá. Ele olhou para o céu. E eu garanto que Isaac estava falando, Deus proverá. Gente, eram os últimos, assim, com a mente humana, eram os últimos segundos da vida de Isaac. Com a mente humana, você não vê saída para aquilo que você está vendo. Mas olha para o céu como Isaac e fala como Isaac, Deus proverá. Eu fico imaginando, aonde que estava o olhar de Isaac? Na faca que estava descendo, porque Abraão estava descendo a faca, ou ele continuava olhando para o céu, Deus proverá, Deus proverá. E de repente o céu abre. E quando o céu abre, tem uma voz do céu. Abraão, Abraão. E Abraão parou, Abraão, acabou. Chegou o milagre. Eu disse que Deus iria prover, Deus proverá. Levanta os olhos, Abraão. Eu garanto que Isaac foi mais rápido em levantar os olhos do que Abraão. Levanta os olhos. Eu fosse Isaac, cadê? Levanta os olhos, Abraão. E lá Abraão viu um cordeiro preso pelo chifre. E ali Isaac também viu. Imagina o sorrisão de Isaac. Eu imagino o sorrisão de Isaac. Glória a Deus. Senhor, pode me soltar, meu pai? Dá para soltar. Eu acho que Abraão estava tão extasiado com a voz do céu, com o cordeiro que ele estava vendo, que ele deve ter esquecido Isaac. Meu pai, eu estou aqui, pode me tirar. Tira as cordas de mim, porque eu quero adorar junto contigo, porque eu sou o filho da promessa. Você é o filho da promessa. Você é a filha da promessa. Deus proverá neste monte. Não se desespere. Precisamos entrar no nível de fé de Abraão. Sacrifício vivo no altar. É o culto racional. O que é culto racional? O culto racional é a minha mente. Eu digo para a minha mente, você não está entendendo nada. E nem é para entender. Só viva o milagre. Porque você só pode entender a mente de Deus se você andar em fé. Se você não andar em fé, você não vai entender a mente de Deus. Hoje é dia de milagre. Ceia é dia de milagre. Diga para a pessoa do lado, ceia é dia de milagre. Viva o teu milagre.
Deus proverá, Deus proverá, Deus vai prover para você. Tenha certeza, é uma caminhada. Você veio até aqui, você saiu da sua casa, o Pai estava do teu lado, você subiu o monte, porque a casa de Deus é um monte, mas você precisa ter a fé de Isaac. Você precisa olhar para o céu agora e dizer: Senhor, o que eu estou vivendo é acima das minhas forças, mas eu creio que o Senhor proverá. Se você acredita que Deus proverá, eu gostaria de fazer um desafio. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento, antes mesmo da ceia. Hoje é dia de ceia. E antes mesmo da ceia, eu quero fazer o ato que Deus mandou. Eu gostaria de chamar o louvor. Eu queria fazer o ato que Deus mandou que eu fizesse. Eu gostaria de chamar aqui à frente todos que estão vivendo uma enfermidade, principalmente câncer. Eu gostaria que alguém pudesse, se você quiser representar alguém, venha aqui à frente representando essa pessoa que está com câncer. E eu gostaria de pedir aos pastores que pudessem pegar um desses cálices de vinho aqui da mesa, molhar a sua mão para poder ungir essas pessoas, representando. Este vinho não tem, este suco de uva não passa de um suco de uva normal, mas ele só vai representar o sangue de Jesus. E eu gostaria que pastores e intercessores estivessem aqui, ungindo cada pessoa. Mas você que veio aqui, vivendo essa enfermidade, eu quero que você se veja como sacrifício vivo no altar. Você é Isaac. Eu sei que é duro levar a enfermidade. A gente não sabe quando ela tem um fim. A gente queria dar um fim logo. E a gente fica ouvindo tanta coisa dos médicos. Os médicos fazem o papel deles e Deus usa também os médicos. Deus usa a medicina. Mas a medicina tem um limite. Deus não tem um limite. Deus não tem limite. Você é filho, você é filha da promessa. Você foi chamado para ser testemunho vivo de Deus nesta geração. E eu sei que a sua cura é o testemunho. Você vai testemunhar a sua cura. Você precisa ter a fé. Tem gente orando por você. Tem gente te ungindo. Mas precisa ser a tua fé. A fé de Isaac. Segura na mão do Pai e diz: eu acredito, Pai. Eu tenho um relacionamento contigo. Eu acredito que eu estou deitado no altar. Não é para morrer, mas é para viver. Porque o Espírito de ressurreição está neste lugar. Ceia é dia de milagre. O Espírito de ressurreição sobre órgãos doentes. O Espírito de ressurreição sobre ossos, órgãos, corrente sanguínea, pele, sobre todo o teu corpo. O sangue de Jesus por dentro e por fora. Ah, quantos Isaques aqui estão levantando do altar com um grande milagre, porque Deus está provendo a cura neste local. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de milagre. Em nome de Jesus, recebe a cura, recebe a cura. Seja escondido debaixo do manto do Senhor Jesus, seja tocado agora por Ele. Alguém está orando por você, mas Jesus está te tocando. Sinta o toque dele, sinta o toque dele no coração, no cérebro, em órgãos, na coluna vertebral, na corrente sanguínea. Sinta o toque dele. A cura do Senhor, a unção de cura está neste ambiente. A unção de cura está neste ambiente. Levante-se, Isaac, curado. Levantem-se, Isaac, curados. Curados em nome de Jesus. Restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus.